A esterilização inclui todas as variáveis do processo de esterilização: temperatura, tempo e pressão. Tipos: integrador químico, indicador biológico. Integrador químico para o ciclo de vapor, por exemplo, Sterigage. É um dispositivo que indica se os materiais dentro do pacote foram expostos às três variáveis críticas: temperatura, tempo e presença do vapor saturado. Condições necessárias para esterilização. Pode ser utilizado todos os processos de esterilização a vapor. Aconselha-se a colocar, no mínimo, um integrador por ciclo de esterilização. E também no interior de caixas e pacotes grandes. A leitura é fornecida de maneira precisa e de fácil interpretação pela mudança de coloração. Indicador biológico, por exemplo, ATEST, é um sistema que contém suspensão de esporos do tipo bacilos, por exemplo, autoclave, e bacilos, estufa ou peróxido de hidrogênio. É uma preparação padronizada de esporos bacterianos de modo a produzir suspensões contendo em torno de 106 esporos por unidade de papel filtro. É o único meio capaz de assegurar que todas as condições de esterilização estão adequadas, porque os micro-organismos são testados quanto ao seu crescimento ou não, após a aplicação do processo. A utilização diariamente para validar os equipamentos de esterilização após os testes de Brown e Dick. A esterilização de destruição de todas as formas de vida microbiana, bactérias, fungos, vírus e esporos mediante a aplicação de agentes físicos, químicos ou fisioquímicos. Os físicos, vapor saturados / autoclaves, calor seco ou estufa, raio gama cobalto 60. Fisioquímicos, esterilizadoras a óxido de etileno, plasma de peróxido de hidrogênio, vapor de formaldeído. Químicos, glutaraldeído, formaldeído, ácido peracético. Métodos de esterilização. Físico-esterilização por meio físico consiste na utilização do calor em suas várias formas e alguns tipos de radiação. Esterilização por vapor saturado sobre várias formas e alguns tipos de radiação. Esterilização por vapor saturado sob pressão é o processo que oferece maior segurança no meio hospitalar, sendo o método preferencial para o processamento de material termorresistente, destruindo todas as formas de temperaturas entre 121 graus Celsius a 132 graus Celsius. A esterilização a vapor é realizada em autoclaves. Vale lembrar que todo vapor é saturado em um gás e, portanto, está sujeito às leis dos gases da física. Não se pode obter a redução na temperatura 36 do vapor saturado sem correspondente a diminuição da pressão vice-versa. Em regiões de altitude elevada como Brasília, é necessário usar maiores pressões do vapor para se obter a mínima variação de temperatura para esterilização. Isto ocorre porque a pressão atmosférica varia com a altitude. Fase do ciclo de esterilização. Drenagem do ar na câmara de esterilização possibilita a penetração do vapor. Período de exposição começa a ser marcado no instante em que a câmara atinge a temperatura previamente estabelecida demonstrada pelo termômetro. Compreende-se em três termos: da penetração do vapor, o intervalo necessário para que a carga atinja a temperatura da câmara; da esterilização, é o menor intervalo necessário para a destruição de todas as formas de vida microbiana em uma determinada temperatura; da confiança, é um período adicional geralmente igual à metade do termo de esterilização adotado na autoclavação de artigos em que a penetração do calor é ou poderá ser retardada ou variável. Exaustão do calor, realizado por uma válvula do condensador. Secagem da carga, obtida pelo calor das paredes da câmara em atmosfera rarefeita.
falaremos um pouco sobre a selagem. Vou falar sobre a selagem no papel do grau cirúrgico. O papel do grau cirúrgico é uma embalagem descartável disponível comercialmente em vários formatos, podendo ser de tubo ou envelopes prontos. Tem indicador químico classe 3 impregnado e necessita de selagem térmica. O filme plástico é bilaminar. A bilâmina está constituída por uma lâmina interior de polipropilene de 40 microns de espessura e uma lâmina exterior de poliéster 12 microns de espessura. A gramatura do plástico é de 50 gramas e duas camadas estão unidas com adesivo atóxico. A face do papel deve ter uma gramatura mínima de 60 gramas, em conformidade com os requisitos da norma ABNT-NBR 14.990-2. A embalagem é apta para a esterilização por vapor de água, óxido de etileno, raios gramas e formaldeído. A temperatura programada da selagem deve ser levemente superior ao ponto de fusão do polipropileno. Quando se faz a selagem térmica, se derrete a folha de polipropileno interior a uma temperatura de 170 a 190 graus Celsius, dependendo da procedência da embalagem, ligando-se a uma folha de papel mediante um cordão de soldura que deve prover alta resistência mecânica e estanqueidade às bactérias. Para lograr a selagem, precisamos contar com uma seladora térmica que contribui nesse fechamento, nessa selagem. A embalagem utilizada na esterilização tem que ser uma barreira efetiva para micro-organismos, partículas e líquidos. Sempre manter a embalagem segura e usar e remover por completo o material esterilizante. No caso da selagem, é bom manter uma selagem adequada, ser resistente a rasgo e perfurações, abrasão e evitar a transferência dos micro-organismos, permitir selagem uma única vez, permitir remoção adequada do ar, desprender poucas partículas e permitir identificação do conteúdo interno e ter um bom custo-benefício. Ter facilidade de abertura e a termoselagem deve obedecer a largura de 6 mm, podendo ser a linha simples, dupla ou até tripla. Tem a ISO, 11.607, que possuem testes que verificam se o produto está de acordo com a legislação, sendo o envelhecimento, biocompatibilidade, permeabilidade do ar, limpeza, integridade, pressão interna, coeficiente de dobra, barreira microbiana e teste de performance.